Muito bem, irmãos. Bem-vindo mais uma vez à nossa aula. Nós estamos falando a respeito dessa tarefa tão importante que é o discipulado. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a missão da nossa igreja, essa é a missão que o Senhor Jesus Cristo deixou para cada um de nós. Nós já estamos falando a respeito de vários assuntos relacionados com isso, falamos a respeito dessa tarefa tão importante, também falamos a respeito do discípulo do Senhor e hoje nós vamos tratar a respeito do discipulador e mais especificamente do trabalho e da pessoa do discipulador, tá bom? Então vamos relembrar o nosso versículo-chave, que é a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Vamos ler todos juntos? Me ajude aí, leia comigo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito bem, nós já vimos algumas coisas a respeito disso, mas vamos relembrar umas lições bem importantes que nós já vimos. Primeiro, com respeito ao discípulo. Quem é um discípulo de Cristo? O discípulo de Cristo é aquele que crê em tudo o que Cristo disse e faz tudo o que Cristo manda. O discípulo é aquele que segue o Senhor Jesus Cristo bem de pertinho, obedecendo a todos os seus mandamentos, obedecendo aquilo que ele manda a gente fazer. E nós vimos algumas características, algumas qualidades que esse discípulo tem que ter: coragem, compromisso e confissão. Se você não lembra ainda exatamente o que é isso, volta lá para a nossa primeira lição e você vai ver todas essas instruções, essas qualidades em detalhes, tá bom? Nós já vimos também, na última lição, algumas características dos nossos discípulos. Você se lembra quais são essas características? Vamos lá ver comigo. O discípulo faz o que o seu mestre faz. Muito bem. O discípulo faz o que o seu mestre manda. O discípulo vive para agradar o seu mestre. Agora esse é fácil. O discípulo ama como o mestre ama, e o discípulo, uma consequência natural, o discípulo faz novos discípulos. Todos nós, discípulos do Senhor Jesus Cristo, devemos seguir a linha que desde os apóstolos está sendo traçada para a gente. O discípulo, ele não só segue o Senhor Jesus Cristo, mas ele também faz novos discípulos. Desde os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, os discípulos dos apóstolos, cada um deles vem levando o evangelho para outras pessoas, tornando a próxima geração discípula também do Senhor Jesus Cristo. E olha, isso foi uma realidade durante esses 2000 anos que a humanidade está nascendo depois do Senhor Jesus Cristo para cá. Cada uma das gerações fez com que a nova geração conhecesse e se tornasse discípulo de Cristo. Então essa é a nossa função também. Então, de discípulos, nós vamos nos tornar discipuladores. Essa é a lição que nós vimos na última semana, na última lição, tornando-se discipuladores. Então, o discipulador, quem é? É um discípulo que assimilou as noções básicas da vida cristã e começa a guiar outro cristão. Então, não tem muita enrolação, não. Aquilo que a gente aprendeu do Senhor Jesus Cristo, a gente pode pegar uma outra pessoa que não conhece e já ir transmitindo para ela. Então, você que tem as noções básicas de Cristo, o que você aprendeu dele, você pode transmitir para outra pessoa. O nosso alvo é esse, que todo homem seja um discípulo e todo discípulo seja um discipulador. Essa é a tarefa que Deus deu para a gente. Imagine se acontecesse de todas as pessoas
que já conhecem o Senhor Jesus Cristo, de repente quisessem parar de falar de Cristo para a próxima geração. Nós iríamos não ter mais discípulos do Senhor Jesus Cristo. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer, e que é a ordem que Deus nos deu, é de dar continuidade até que Ele volte, até que todos estejamos juntos com eles no céu. Então, se você é um discípulo de Cristo, você é? Você já recebeu Ele como seu Salvador? Ele já mora dentro de você, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, então você tem uma tarefa. Essa tarefa é de se tornar um discipulador. Alguém que vai levar a próxima pessoa também a conhecer o Senhor Jesus Cristo, tá bom? E é isso que nós estamos estudando hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais especificamente a respeito da pessoa do discipulador e do trabalho que ele executa. Então, preste atenção, porque dentro desses detalhes que nós vamos dar hoje, dessas coisas que nós vamos ver hoje, vai estar a sua vida relacionada. Você vai ser o próximo discipulador que o Senhor quer para levar outras pessoas a Cristo. Então essas coisas precisam estar presentes na sua vida, tá bom? Tá pronto? Vamos lá então para o próximo ponto. Nós vamos ver alguns princípios essenciais ao discipulador. Alguns princípios que devem permear as nossas vidas, tá bom? Então preste atenção. Primeiro princípio, para que você seja um bom discipulador. O discipulador deve ser adepto da visão do discipulado. O que é essa visão do discipulado? Visão é aquela coisa que nos impulsiona para fazer determinadas coisas que a gente quer. Visão é a força que faz com que a gente atinja os objetivos que a gente quer. E dentro da visão do discipulado, dentro de fazer novos discípulos, nós temos que ter essa visão para nós. O que muitos discípulos de Jesus fazem é deixar isso para os pastores, para os missionários, deixar isso para as outras pessoas. Não. Essa tarefa de levar o evangelho para as pessoas, de fazer novos discípulos, ela não foi dada somente para pastores e missionários. Ela foi dada para a igreja como um todo. Então, você que faz parte da igreja, o corpo de Cristo, você também é um discipulador e precisa ter essa visão dentro da sua mente. Você precisa estar envolvido nessa visão, fazer com que a sua vida tenha isso como objetivo, envolver-se intelectual, emocional, voluntariamente nessa tarefa de levar Cristo para as pessoas e transformar pessoas em novos discípulos de Cristo. Essa é a tarefa do discipulador. Nós precisamos ter essa visão de levar as pessoas a um conhecimento de Cristo. O próximo princípio essencial na vida do discipulador é que o discipulador deve ter determinação e compromisso. Gente, essa questão de você levar pessoas ao conhecimento de Cristo é uma responsabilidade muito grande que a gente tem diante das pessoas. Existem pessoas no mundo que estão passando por várias dificuldades, vários problemas, várias situações difíceis na sua vida. E muitas vezes nós vamos ter que lidar com essas pessoas e trazê-las ao conhecimento do Senhor. Agora, uma coisa eu posso garantir para você, não tem nada mais gostoso, não tem nada que traz mais alegria no coração da gente do que ver uma vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo entra na vida das pessoas, essas pessoas começam a ter uma nova visão de vida, começam a ser nova criatura. E a partir disso, então, elas começam a seguir o Senhor Jesus Cristo e ter suas vidas transformadas. E muitos dos seus problemas são resolvidos ali. Muitas das situações difíceis que acontecem nas suas vidas são resolvidas através de Jesus Cristo. E não tem coisa mais gostosa do que a gente fazer isso para as pessoas. Mas o que a gente precisa ter é uma identificação com elas. Nós não vamos só transmitir uma noção de vida, ou nós não vamos só transmitir uma coisa teórica para as pessoas. Nós precisamos nos identificar com elas, ver quais são as suas necessidades e apresentar Cristo
para o suprimento de cada uma dessas necessidades. Então, esse princípio de determinação, de compromisso, fala da nossa identificação com as pessoas que nós vamos levar ao conhecimento de Cristo. Procure essas pessoas com determinação. Procure essas pessoas com compromisso, identificando-se com elas. E você vai ver como isso vai ser maravilhoso, vai trazer uma alegria muito grande no seu coração. Tá bom? Outro princípio importante na vida do discipulador é que ele deve ter preparo e conhecimento bíblico doutrinário. Você sabe que nós estamos transmitindo uma instrução para as pessoas para que elas possam conhecer melhor Cristo. E onde nós achamos essa instrução? Nas Escrituras, na Palavra de Deus. Então, você, como discipulador, precisa conhecer a Palavra de Deus. Né? E aquilo que você conhecer da Palavra de Deus, você vai transmitir para essas pessoas. Nós aprendemos de Cristo a partir de onde? Da sua palavra. Então é a partir da palavra que nós vamos transmitir isso para as pessoas. Daí a necessidade de você ter um bom conhecimento das Escrituras. Quanto você conhece da Bíblia? Quanto você tem estudado das doutrinas básicas da Bíblia e até se aprofundado nesses ensinamentos? Isso é importante para que você tenha. Então, busque isso na igreja, busque com o seu discipulador, busque com o pastor da sua igreja, participe das reuniões, participe dos cultos, das aulas da escola dominical, aproveite dessas gravações que nós estamos colocando aqui no nosso canal do YouTube para que você possa aprender mais das Escrituras. E uma coisa muito bacana é também participar do nosso treinamento de liderança que a gente faz, que a gente chama de Tadel. O Tadel é o treinamento de líderes de células que a gente tem a cada semana. Cada semana os líderes se reúnem para que a gente possa orar, buscar o Senhor e aprender mais dele, dentro das dificuldades que nós estamos tendo. Então, esses encontros de liderança são muito importantes para o discipulador. Então, lembre disso, prepare-se o máximo que você puder. Eu tive um professor no seminário que ele dizia uma frase que sempre ficou na minha cabeça: só uma coisa substitui o preparo. O preparo. Então vá, prepare-se para que você possa ser um bom discipulador. Outro princípio, número 4, o discipulador deve ser empático. O que é empático? O que é empatia? Empatia é você gostar das pessoas. O discipulador ele tem que gostar de ter relacionamento com as pessoas. Deve gostar das pessoas, de se relacionar com elas. Precisa mostrar e ter uma amizade sincera para com as pessoas que ele vai querer dirigir ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando você estiver levando pessoas a Cristo, ao conhecimento de Cristo, você deve ser empático com elas. Você deve gostar de ter esse tipo de relacionamento. Tá bom? Outro princípio, o discipulador deve ter um bom testemunho. Isso é bem patente na vida da gente. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que a gente precisa ter um bom testemunho, principalmente para com os de fora. Mas isso é coisa-chave nas nossas vidas. É aquela coisa de você ensinar aquilo que você mesmo pratica. Se você não praticar aquilo que você ensina, como é que você quer que o seu discípulo, aquela pessoa que você está levando ao conhecimento de Cristo, pratique aquilo que você está ensinando? Então, ter bom testemunho, ser fiel àquilo que você prega, ser fiel àquilo que você ensina no seu dia a dia, é um princípio primordial para você executar um bom discipulado, para você ser um bom discipulador. Aquela frase do que as pessoas dizem por aí, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não se aplica de forma nenhuma a um bom discipulador, tá bom? E, por último, último princípio essencial para um discipulador é que o discipulador deve saber ouvir. Muitas vezes, no afã, na vontade que a gente tem de ensinar as coisas para as pessoas, a gente acaba falando e esquece de ouvir aquilo que o nosso discípulo
tem a dizer para a gente. É muito importante para você fazer um bom discipulado, você ser também um bom ouvinte. Às vezes, o discípulo está precisando de uma instrução que não é exatamente aquela que você quer dar para ele naquele momento. Então ouça-o, procure saber o que ele está precisando e adapte talvez a sua instrução. Às vezes ele está passando por uma necessidade, por uma situação em que você vai poder ajudar. Então, passe com ele aquilo junto, ouça o que ele tem a dizer, entenda bem aquilo que ele está querendo passar para você, e aí então você pode transmitir aquilo que o Senhor Jesus falou, ou até juntos irem buscar, se você não sabe como orientá-lo naquele determinado momento. Lembra de uma coisa importante: nós não precisamos saber tudo, mas nós podemos saber aquilo que a gente precisa através das Escrituras. As Escrituras são suficientes. Então, se ele faz uma pergunta ou está passando por uma situação que você não tem uma resposta imediata, não tem problema. Ouça bem o que ele quer e procure as respostas, às vezes até junto com ele, e aí então vocês vão chegar a um denominador comum. Mas você precisa aprender a ouvir. Você é um bom ouvinte? O nosso autor coloca aqui que você deve evitar 3 erros. Primeiro erro: não ignore o que está sendo falado. Muitas vezes a gente está ouvindo o nosso discípulo ou alguém chegando para a gente falando alguma coisa e falando de uma situação, uma dificuldade, que talvez você tenha passado por uma dificuldade muito maior do que aquela, aí você vira para a pessoa e fala assim: mas você não sabe o que é isso, você quer que eu te fale o que eu passei? O que você está passando não é nada. Não, lembra que o que ele está passando é o que ele está passando. Você passou aquilo que você passou, e aquilo que ele está sofrendo é aquilo que é o limiar do sofrimento dele. Então, aquela coisa tem que ser muito importante para você também. Não ignore o que ele fala. Outra coisa que nosso autor coloca aqui é: não aparente estar ouvindo, mas desligar-se mentalmente da conversa. Sabe aquela coisa de você, a pessoa tá falando com você, você está olhando para o olho da pessoa, mas o seu pensamento está em outra coisa? Ou está pensando no que você vai responder para aquilo que ele está falando? Não haja assim. Deixa o Espírito Santo, na hora ele vai mostrar para você o que você tem que falar. Mas preste atenção naquilo que a pessoa está falando para você. Não só finja que está ouvindo, mas ouça de verdade o que ele está dizendo. E o último erro que ele fala aqui que a gente tem que evitar é: não ouça palavras sem ouvir os sentimentos que estão por trás das palavras. Muitas vezes a pessoa está falando uma coisa para a gente, ou expressando alguma coisa, e ela está expressando um sentimento por trás daquilo. Então, tente ser empático com essa pessoa, tente se colocar no lugar dela e tente sentir aquilo que ela está falando para você. Às vezes ela está falando uma coisa e ela está sentindo outra a respeito daquilo. Então, procure ouvir e entender bem o que a pessoa tá lhe dizendo. E assim nós vamos ser bons discipuladores. Então, lembre desses princípios, que são princípios bem importantes para que a gente possa ser bons discipuladores. Vamos relembrar? Primeiro princípio: o discipulador deve ser adepto da visão do discipulado. Segundo, o discipulador deve ter determinação e compromisso. Terceiro, o discipulador deve ter preparo e conhecimento bíblico doutrinário. Quarto, o discipulador deve ser empático. Quinto, o discipulador deve ter um bom testemunho. E sexto, o discipulador deve saber ouvir. Tá bom? Então, a partir desses princípios sendo aplicados na nossa vida, nós vamos poder então transmitir Cristo de uma maneira mais completa no coração das pessoas. Tá bom então, vamos lá, vamos ver. Quem é que pode então ser discipulado? Quem vai ser o seu discípulo? Tá? A gente conhece bastante pessoas e essas pessoas estão dentro do nosso convívio.
pessoas que estão próximas da gente. E muitas dessas pessoas são pessoas que já estão participando da igreja, já estão participando das células, dos grupos pequenos, já estão dentro de um grupo de pessoas que está sendo ensinado, discipulado. Então o discipulado mais ou menos é isso. Ele é então uma cobertura que a gente faz para essas pessoas, que busca fazer com que elas estejam guardadas, amparadas, ensinadas por Cristo e pela sua igreja. Essas são as pessoas, por exemplo, que você convive com elas dentro da sua família ou dentro da sua casa. Mas nós não estamos muito preocupados com essas pessoas que já estão sendo guardadas ou cobertas pelo discipulado. Nós queremos outras pessoas, pessoas que estão fora dessa cobertura de discipulado que a gente tem. A nossa tarefa vai ser bem essa, de sair do nosso ponto de conforto e ir buscar essa pessoa aonde ela estiver. Às vezes essa pessoa não é nem necessariamente alguém que não conhece Cristo ou que não entregou a sua vida para Ele, mas é alguém que está fora dessa cobertura de ensinamento, de cuidado, de discipulado que a gente quer trazer. E você vai lá então buscar essa pessoa e trazer para dentro dessa cobertura. Então, quem vai ser discipulado? O discipulado, então, vai ser trazer essa pessoa para dentro do nosso guarda-chuva. Quem vai ser? Primeiro, talvez os visitantes contínuos da igreja podem ser discipulados. Quem são essas pessoas? São pessoas que frequentam a nossa igreja, que vêm de vez em quando, ou que vieram uma vez e voltam. Isso é uma coisa muito legal, porque essas pessoas estão mostrando uma atitude de interesse para com as coisas de Deus. E se a pessoa já tem um interesse para as coisas de Deus, vai ser fácil de você poder ensiná-la. Esses visitantes podem ser, por exemplo, pessoas não salvas procurando o Senhor, irmãos de outras igrejas que não estão sendo ensinados ou não estão satisfeitos com o ensinamento que estão recebendo em outras igrejas, ou mesmo irmãos que são considerados como parte da nossa igreja, mas que estão ali quietinhos, no seu canto, num lugar separado e que não conseguem se desenvolver. Então, essas pessoas são discípulos em potencial. São pessoas que você pode buscar para trazer para dentro dessa cobertura, tá bom? Outras pessoas são novos convertidos. Novos convertidos necessitam ser discipulados. O discipulado acelera aquele processo de maturidade e firmeza na fé que nós conversamos na última lição. Lembra? Nós queremos que eles saiam do ponto de serem simplesmente membros iniciantes da nossa igreja, iniciantes em Cristo, para serem consolidados, firmados, serem ativos no trabalho do Senhor. E o discipulado vai cooperar, vai ser primordial dentro desse processo. Também ele integra o novo convertido na igreja, no convívio com os outros irmãos. É muito mais fácil você trazer alguém com você para ser integrado dentro da igreja do que deixar ele largado tentando fazer os seus relacionamentos por si só. Você, trazendo um discípulo, apresentando ele para as pessoas, vai fazer com que a sua integração seja muito mais rápida e muito mais eficiente, tá bom? E também uma coisa importante, vacina esses novos convertidos contra pescadores de aquário. Você sabe o que são os pescadores de aquário? Pescadores de aquário são aquelas pessoas que frequentam outras igrejas, outras doutrinas, outros segmentos do cristianismo, ou mesmo fora dele, e que procura tirar pessoas que estão sendo evangelizadas, que estão sendo levadas a Cristo para si, levar para suas próprias igrejas, né? Nós não estamos aqui pregando uma religião ou dizendo que a nossa igreja é um lugar onde todo mundo tem que ir e todos os outros estão errados, de forma nenhuma. Mas muitas dessas pessoas, elas estão simplesmente indo atrás de pessoas que já se converteram, em vez de fazer os seus próprios discípulos. Então,
Procure, então, esses novos convertidos e também ajude-os no crescimento e desenvolvimento da sua fé. Olha só, existe um perigo muito importante. Você sabia que existem 2 motivos que afastam os novos convertidos da igreja? Esses motivos são muito importantes. O primeiro motivo é confusão doutrinária. Quando você não consegue transmitir para ele realmente o que a palavra de Deus diz de uma forma bem clara, bem instrutiva. Tá bom? Isso a gente pode eliminar com muita facilidade com os estudos bíblicos que a gente tem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais tarde. E segundo, e mais importante, é não encontrarem acolhida entre os irmãos. Muitas pessoas vêm, frequentam a igreja ou visitam a nossa igreja e depois saem e vão para outros lugares, simplesmente porque não têm acolhida dentro da igreja, não fazem amizades sinceras dentro da igreja. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que frequentou nossa igreja durante várias semanas, alguns meses inclusive, e de repente desapareceu. E aí eu fui encontrando com ela na rua, eu perguntei para ela, puxa, você não está frequentando mais a igreja? E ela respondeu para mim exatamente isso, não pastor, eu estou frequentando uma outra igreja. Falei, mas o que aconteceu? É que lá os meus amigos estão lá, eu fiz amizades boas naquela igreja e isso me atraiu para lá. Graças a Deus era uma igreja muito boa, mas o que atraiu ela para aquele lugar? A palavra estava sendo pregada da mesma forma lá como aqui. As pessoas estavam se desenvolvendo da mesma forma. O que foi a diferença foi a amizade. Então, o discipulador deve abrir esses canais para que o seu discípulo possa realmente ser acolhido entre os irmãos. E nós, como discipuladores, é quem vamos fazer isso. Tá bom? Então, novos convertidos também precisam ser discipulados e serem novos discípulos, tá? Olha só, existem algumas situações delicadas no discipulado. Algumas vezes o discípulo que você está fazendo é uma pessoa desinteressada, mas não desista dele, tá bom? Insista, a não ser que ele realmente chegue para você e fale que não queira mais. Ou é uma pessoa que gosta de estudar e quer saber tudo ao mesmo tempo. Aí vem o seu discernimento dado pelo Espírito, né, de ensinar e mostrar para ele que ele deve aprender uma coisa por vez. Talvez exista alguém na família dessa pessoa que seja contra aquilo que ela está aprendendo, ou contra a religião, ou contra você ensinar a palavra de Deus para ela. O que você tem que fazer é mostrar para ela essa importância, mas também respeitando pais, marido, esposa, e talvez buscando um tempo oportuno para fazer isso mais tarde, tá bom? E se a pessoa, pastor, for analfabeta, ela não souber ler? Então você vai ter oportunidade de ler para ela. Talvez a lição que você vai dar para ela, você vai ter que fazer com ela bem juntinho, lendo tudo para ela. Uma outra coisa importante também é você tentar incentivar essa pessoa a aprender a ler. Muitas pessoas aprenderam a ler, inclusive já com idade avançada, através das escrituras e do interesse de aprender a palavra de Deus. Talvez você pode falar que esse seu discípulo tem filhos talvez pequenos, que possam atrapalhar. Bom, então, busque um horário alternativo, quando as crianças estão na escola ou quando elas estão dormindo, faça com que o seu horário se adapte ao horário do seu discípulo, para que você possa, então, ensiná-lo de uma forma boa, tá bom? E se forem adeptos de outra religião? Existem várias religiões que pregam coisas que estão contrárias às escrituras, contrárias à palavra de Deus. Então, com calma, com carinho, você pode ir mostrando para elas, na palavra, algumas dessas discrepâncias, tá? Mas uma coisa muito importante, que se deve... que vale para qualquer uma das situações. Em todas as circunstâncias, nós devemos levar o indivíduo a fazer um compromisso
com Cristo. Não é com a igreja, não é com a religião, não é com o pastor ou com você como discipulador, mas é com Cristo. E aí a gente pode mostrar para eles duas coisas: o que ele precisa reconhecer e o que ele precisa fazer. Em primeiro lugar, ele precisa reconhecer que é um pecador, que as suas obras são insuficientes para levá-lo ao céu. E aí, conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. Ele precisa entregar a sua vida a Cristo, tá bom? Sendo pecador, o que ele precisa fazer? Arrepender-se dos seus pecados. Tendo certeza de que suas obras são insuficientes para levá-lo ao céu, crer somente em Cristo para o perdão dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. E então tornar-se um discípulo, tornar-se um membro da igreja, tornar-se alguém que vai seguir Cristo através da igreja local, tá bom? Então, essas são coisas que nós devemos colocar, que todos os nossos discípulos precisam se comprometer e se comprometer com o Senhor Jesus Cristo, tá? O que usar no discipulado? Quanto ao material. Primeiro, a Bíblia. Lembra que a Bíblia é a nossa palavra final. É nas Escrituras que a gente descobre tudo aquilo que a gente precisa aprender com respeito a Cristo. Então, o discípulo precisa ter uma Bíblia, mas também uma Bíblia que seja bem clara e inteligível para ele. Existem várias versões da Bíblia. Nós utilizamos principalmente a versão que é chamada de ARA, Almeida Revista e Atualizada. Tá? Que é uma linguagem muito, muito boa, mas também é uma linguagem um pouquinho mais antiga. Muitos têm usado a NVI, que é uma versão, a nova versão internacional, que é uma visão mais contemporânea, uma versão mais usando palavras mais do nosso convívio. Existe uma outra versão chamada NVT, que também trazem palavras muito, muito mais claras para a gente. E existem algumas outras versões que são versões livres, como a versão na linguagem de hoje, que pode ser usada também, mas são versões um pouco mais livres, um pouco mais interpretativas. Eu utilizo bastante a ARA atualizada e os versículos que eu tenho passado para vocês também numa versão chamada a NVI, tá bom? Nova versão internacional. Mas não importando qual Bíblia que está sendo usada, você pode usar qualquer Bíblia, contanto que ela seja a base do seu ensinamento, tá bom? Outra coisa importante também de material: use a versão que o discípulo entenda bem. Eu coloquei para você aqui algumas versões que eu já citei, tá bom? A Almeida Revista e Corrigida, a atualizada, que é de 59, a nova versão na linguagem de hoje e a nova versão internacional, tá bom? Outra coisa importante: que material você vai utilizar na evangelização? Nós temos os nossos estudos de salvação, que já foram apresentados para você em lições anteriores. Três lições que são importantes, que você pode utilizar. Também temos os estudos do Evangelho de João, que são 5 lições que você pode utilizar também para a evangelização, tá bom? E material para novos convertidos, nós temos as nossas 20 lições, cada uma falando a respeito de uma doutrina básica das Escrituras que podem ser ensinadas e administradas para eles. Todas essas lições, tanto as de evangelização quanto essas para novos convertidos, estão disponíveis para não só os membros da nossa igreja, mas qualquer um que gostaria de utilizar, pode utilizar também, basta pedir para a gente dentro dos nossos canais, tá bom? Mas uma coisa muito importante: não passe para a próxima lição ou para a próxima pergunta sem ter certeza que o discípulo entendeu bem a anterior, tá? Então, não tenha pressa em fazer essas lições. É muito importante que ele tenha entendido bem antes de você poder passar para a próxima lição, tá bom? Então essas são as nossas tarefas. Concluindo a nossa lição de agora, colocando o discipulado em prática. Primeiro, peça ao Senhor por um discípulo.
É muito importante que você tenha um discípulo e que ele mande para você essa pessoa com que você vai discipular. Você vai transmitir para ele aquilo que foi transmitido para você. Segunda coisa, mantenha em dia o seu tempo a sós com Deus e a sua intimidade com Deus. Você não vai conseguir transmitir para o seu discípulo uma coisa que você não está vivendo. Então, tenha a sua intimidade com Deus bem registrada. E por último, olhe em volta. Olhe em volta e veja a resposta do Senhor. Deus vai mandar alguém para que você seja o seu discipulador. Alguém que você vai poder ensinar e levar também ao conhecimento de Cristo, tá bom? Lembra do nosso alvo. Todo homem um discípulo, todo discípulo um discipulador, tá bom? Então, aquilo que a gente tem aprendido do Senhor, nós vamos passar para outras pessoas. Nós vamos continuar na próxima lição falando a respeito desse trabalho e da vida do discipulador de uma forma um pouco mais prática, uma forma como a gente vai ver dentro do Novo Testamento como isso foi feito, mas não esqueça de que essa é a tarefa que nós devemos tá tendo em todos os sentidos da nossa vida, tá bom? Para que você possa aprender e rever tudo isso que a gente tem falado. Se você gostaria de relembrar algumas dessas lições, volte para o nosso canal dentro do YouTube e você vai poder então ver essas lições quantas vezes você quiser, revendo e analisando bem para que você possa colocar isso em prática, tá bom? Então não esqueça, nós somos discipuladores. Precisamos ser discipuladores, tá bom? Como bons discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Colocamos, Senhor Deus, cada um que está ouvindo esse vídeo nas Tuas mãos. Ajuda, Pai, que se essa pessoa ainda não é um discípulo do Senhor, que nesse momento possa entregar a sua vida a Cristo e se tornar um. Mas se é, cada um de nós, como discípulos do Senhor, que possamos ser bons discipuladores para a honra e glória do Senhor e para que mais pessoas conheçam o Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe você e não esquece que essa é uma tarefa que cada um de nós deve estar pronto para fazer, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima lição.